Ontem nós começamos a falar sobre o tema de uma criança de 10 meses que morreu. Suspeito principal, o padrasto. Suspeito principal da morte dessa criança é o padrasto. Agora nós temos essas atualizações, pode colocar o Fábio Oliveira na tela para a gente. Vamos trazer novamente essas atualizações do caso para trazer para você a riqueza de informação e de imagens através da nossa reportagem. Fábio Oliveira, bom dia mais uma vez para você. Ontem, por exemplo, até a finalização do Tá No Ar Campinas, a informação é de que ele era suspeito, mas parece que agora as atualizações são mais contundentes do que as informações obtidas ontem. Fabião, bom dia de novo. Exatamente, Júlio. O padrasto acabou confirmando, aí que ele cometeu esse crime, Mais uma vez, bom dia para você, bom dia para quem acompanha aqui o nosso Tá No Ar Campinas. Essa história revoltante, Júlio? Nós trouxemos ontem as primeiras informações do que aconteceu no final de semana. Esse bebê de apenas 10 meses de idade aí foi encontrado sem vida em uma área rural da cidade de Montemor. O que acontece? Para você que está em casa chegando agora, para você que está pegando o bonde andando, eu vou explicar para você um pouquinho sobre essa história, Resumir para você. O padrasto dessa criança de 10 meses, ele foi identificado aí como Gustavo, 30 anos, ele era montador de móveis, ele acabou saindo com essa criança para passear no último final de semana, segundo as informações. As primeiras informações é que ele acabou relatando ali para familiares e algumas pessoas que dois homens em uma moto acabaram abordando ele e acabaram pedindo a criança ali imediatamente para que fosse levada essa criança ali, foi um sequestro dessa criança. Então, ele acabou saindo desesperado do local, foi até a casa ali, pegou a caminhonete e depois saiu em busca desses supostos criminosos, desses supostos aí suspeitos até então. Só que essa história não colou. A história desse homem acabou não colando aí para a polícia e para algumas pessoas também. E aí depois de um certo tempo, inclusive algumas pessoas viram esse homem caminhando tranquilamente ali pelo bairro Terra de Santo Antônio, caminhando ali de uma tranquilidade tamanha, outras pessoas viram ele um pouquinho mais desesperado, enfim. A história não colou. Depois ele acabou falando para a polícia que estava brincando, contou uma segunda versão, contando para a polícia que ele estava brincando com essa criança de 10 meses de arremessá-la, jogá-la para o alto. E em momento que ele joga essa criança para o alto, essa criança fica ali, acaba ficando sem vida. E aí, para ele não ficar com a culpa, não ficar com um peso na consciência, ele acabou deixando essa criança em uma área de mata. Essa história também acabou não colando para a polícia também. A polícia investigando, junto com a perícia, acabou encontrando dentro dessa caminhonete no qual ele usou para ir até então no bairro, encontrou muitas marcas de sangue dentro dessa caminhonete. E foi questionado para esse homem, olha, tem muito sangue nessa caminhonete, o que pode ter acontecido com esse bebê? Ele falou, olha, quando essa criança de 10 meses fica nervosa, ela acaba mordendo a língua, E aí com isso sangra e aí acabou caindo no painel e caindo no banco do veículo, da caminhonete. Só que essa história ficou muito mal contada, muitas portas ainda dessa história ficaram abertas, muitas pontas soltas ficaram ainda nessa história. Atualizações, o que acontece? Segundo informações que nós obtivemos agora há pouco, Júlio, você que está em casa, essa criança tinha muitas marcas de violência. Claro que a perícia vai trazer o laudo completo, para saber se essa violência foi feita ali durante esse trajeto ou se essa criança vinha sofrendo violência antes de sair de casa. Então, claro, que se tinha alguma outra coisa relacionada à violência. Um outro detalhe que chama muita atenção é que não tinha ali nenhum tipo de registro de violência contra a criança, Não tinha nenhum tipo de registro ali de violência relacionada à criança, ao pequeno bebezinho de 10 meses. Então, essas versões aí que foram contadas, ainda como eu disse, tem muitas pontas soltas. Esse padrasto ele acabou confirmando, Ele acabou confessando ali que acabou cometendo esse crime e largando a criança nessa área de mata em Montemor. Nós trouxemos até a imagem ontem muito forte, no qual a Polícia Civil acabou localizando, os policiais acabaram localizando o corpo dessa criança ali, nos braços, levando até a viatura, já sem vida, e claro, a mãe desesperada, familiares desesperados ali por conta de terem localizado o corpo do bebê de 10 meses sem vida. Com a confissão, ele foi preso em flagrante, Júlio, para você ter uma ideia. Ontem a prisão dele ali era prisão ali preventiva, mas ele foi preso já em flagrante, Então um detalhe também que chama a atenção é que ele acabou falando sobre esse crime. Claro que isso vai ter um laudo ainda para sair, para apontar mais detalhes sobre esse crime. Um detalhe também é que a defesa, emitiu uma nota seguinte, abre aspas,
Nosso compromisso é com a verdade e com o devido processo legal. O caso é extremamente sensível, envolve dor e repercussão social, mas é fundamental lembrar que a investigação ainda está em andamento e não há sentença definitiva. A defesa sustenta que o ocorrido se tratou de um fato sem intenção, configurando a hipótese de homicídio culposo, ou seja, sem a vontade de produzir o resultado. Confiamos que com serenidade, análise técnica e respeito às garantias constitucionais, todos os fatos serão devidamente esclarecidos. A família, assim como a sociedade, merece a verdade. E é isso que buscamos demonstrar ao longo do processo. Fecha aspas. Essa é uma nota que foi emitida aí pela defesa desse padrasto aí suspeito, né, que a gente acabou falando suspeito, de matar essa criança de apenas 10 meses de idade. Todo o caso aí foi registrado na cidade de Hortolândia, junto com esse caso ali, a Guarda Municipal, também cães farejadores foram utilizados para encontrar o corpo dessa criança. Então, um caso aí de repercussão nacional, não é só aqui na nossa região metropolitana, mas também nacional. Esse caso toma uma grande repercussão aí, toma uma grande proporção por conta desse padrasto que acabou confessando aí que matou essa criança de apenas 10 meses de idade. Julião. Infelizmente, nós temos essas versões, a polícia diz que ele confessou, né? Obviamente, nós acreditamos no trabalho da polícia nessas investigações, porque depois da comprovação, de bater o martelo definitivo, a gente ainda trata o padrasto como suspeito, mas a polícia nos informa que ele confessou que matou o bebê e que tentou simular esse sequestro. Então, nós temos essas informações e atualizações. Com certeza esse caso terá mais atualizações que nós vamos trazer para você aqui na nossa programação. Te agradeço de novo, Fábio, e agradeço ao Marcos Gatti também pelas imagens. Meu amigo, até daqui a pouco na nossa redação.